Porque a defesa do jogador Robinho informou ao Superior Tribunal de Justiça que ele está disposto a entregar o próprio passaporte espontaneamente. Os advogados afirmam, inclusive, que o jogador não pretende deixar de entregar o documento e sugerem a entrega à Polícia Federal em Santos. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro na Itália. O governo do país europeu, inclusive, solicitou que o jogador cumpra a pena aqui no Brasil. Essa história, Antônia, a gente já vem acompanhando há algum tempo. E eu quero entender o que você pensa sobre isso. Olha, eu acho... A gente tem uma justiça estranha nesse país, né? Mas isso aqui não foi aqui, foi lá. Eu acho que ninguém é condenado a 9 anos à toa, né? É claro que o que lhe resta agora é ter a dignidade de se colocar, né, à disposição da justiça, entregar o passaporte dele, mostrar boa vontade, né, para não tomar essa cadeia aí. Se ficar aqui no Brasil, obviamente não vai acontecer absolutamente nada, que a gente sabe como é que isso aqui funciona, né? Mas eu fico muito triste com tudo isso que está acontecendo, essa leva de jogadores famosos, bem-sucedidos, homens casados, sabe, agindo dessa forma. É nojento, eu acho que eles têm que ser punidos sim. Um já está lá, ele deve estar muito assustado com a cadeia que o outro está tirando lá, né? Então, assim, eu acho que toda ação causa uma reação e as pessoas precisam responder pelos seus atos. Agora, normalmente quem tem esse tipo de ação, né, é quem de alguma forma quer amenizar a pena e está se vendo também numa situação tensa, né, Dani? Ou seja, é a forma que ele está tentando de dizer, opa, já perdi, mas eu quero perder o menos possível. É basicamente isso. Sim. Eu concordo totalmente e eu acho que o ponto da Antônia é muito bom, né? É claro que é lamentável, né? A gente vê a situação de diversos atletas que têm projeção, que têm uma influência na sociedade, cometendo crimes desse gênero e... Sempre associados a esse tipo de crime, né? Sempre associados, isso reflete um certo tipo de prática que eles tinham, um certo tipo de vida que eles tinham no passado, que não é nem próximo daquilo que deveriam ter. E agora... através da punição de um atleta com uma relevância global como Daniel Alves, eu acredito que talvez esses atletas repensem muitos desses atos e tenham muito mais medo de uma possível prisão. Então, eu acho que nesse ponto é positivo, porque o sentimento de impunidade, porque eles são celebridades, porque eles são economicamente ali muito poderosos, né, ganham muito dinheiro e tudo mais, isso daí talvez... agora seja diferente, mude um pouco da conta na cabeça deles. Fala, olha, tá bom, eu sou uma celebridade, eu sou muito conhecido, tenho muito dinheiro, mas se eu fizer algo errado, se eu fizer algum crime, eu posso ser preso de fato. Então, isso eu acho que é um sentimento muito importante que a gente precisa valorizar, porque... E não pagar um bom advogado para poder tentar tirar da prisão depois, porque isso não está rolando, inclusive com o próprio Daniel Alves. Agora, né? o Dani, isso aí reflete também a crise do futebol brasileiro, né? A crise de líderes que o Brasil tem de alguma forma, né? Porque a gente está falando, sei lá, do Robinho, já estamos citando aqui Daniel Alves, às vezes tem uma história ou outra lá do Neymar. Ou seja, onde é que estão os Ayrton Sennas do nosso país, né? Onde é que tá essas figuras que fizeram toda a diferença? Quem hoje a gente pode chegar e falar o seguinte, pô, esse cara lidera o Brasil. E você lembra que uma vez começou uma comoção em cima do Robinho, que ele seria o Pelé, o próximo Pelé, lembra, sabe? Lembra? O próprio Neymar. E aí assim, você vê que nada disso está resolvendo mais nada. Uma figura de boa influência, que tem sido alguém ao longo dos últimos anos, que jogou na mesma época do Robinho e que teve um pouco esse papel, foi o Kaká, né? Que era uma pessoa sempre muito responsável, mas ponderada mesmo assim, e tal. Nutella, né? Coisa mais Nutella. Agora, eu acho que está ligado também ao nível educacional do nosso país. A gente, infelizmente, mora em um país onde as escolas têm níveis péssimos de ensino, não precisa nem falar, né? E que, boa parte desses jogadores acabam vindo da base da pirâmide da sociedade. Vem de situações de famílias desestruturadas, de um sistema educacional que não funciona e ali, ao longo do tempo, não conseguem exercer essa boa influência que poderiam. A gente não tem mais exemplo para contar, É verdade, não tem mais. Cita um exemplo aí, mano, que você lembra assim, do futebol brasileiro para falar, pô, isso daqui fez no boxe tem o Felipe Campos. Eu ia falar de... Olha aí, Felipe. Eu ia falar de outros esportes. A Rebeca Andrade, na ginástica, por exemplo, é um grande exemplo de excelência, né? De uma mulher que
está atingindo o topo do seu esporte. A Raíssa do skate também tem um carisma e é uma inspiração para as crianças e tal, para a juventude, mas de fato no futebol a situação está complicada. A Bia Haddad Maia, por exemplo, é uma tenista que está na top 13 do mundo e que é uma pessoa super... Mas o que o Paulinho fala e o que o Paulo traz, eu acho que é de extrema relevância, porque a gente tem que pensar que nós não temos mais atletas de ponta realmente midiáticos e que tragam realmente aquele poder para o nosso país. Isso não tem mais. Tem o Neymar, então, ou seja, o que Neymar? Não, a gente está falando de atleta. A gente está falando de atleta. Vamos ser sinceros. A gente está falando pega o Neymar e pega o Ayrton Senna e faz a comparação. Ayrton Senna, Pelé, ou enfim, a gente não tem mais. Não tem no automobilismo, a gente tem o Lewis Hamilton, que é o cara que é o do Antonella, que representa o Brasil Londres, melhor até que muito brasileiro, né? Pois é, você me pediu, Antonella? Pedi. Olha lá, Antonella. Pedi. Enquanto vocês ficam aí divagando, eu vou logo direto ao ponto, entendeu? Eu vou na lata. Porque é o seguinte, esses grandes atletas aí, eu não sei se vocês se lembram da época das grandes confusões, Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, era relacionado a mulheres, a bebedeira, essas grandes confusões, porque na época não tínhamos uma internet para usar a palavra, o termo assédio, né? Mas vamos lembrar que naquela época não tinha internet, meu amor. Eu não meto a mão no fogo por nenhum. Exceto a Ayrton Senna, que a gente via uma coerência no comportamento, e vinha de uma educação, de uma família, toda uma história. O cara nem ficava aqui no Brasil, o cara era de uma outra vertente, né? Mas a gente está falando... Mas vamos lembrar que a gente não tinha internet, eu não meto a mão no fogo por ninguém do futebol, saíram todos da mesma forma, com raríssimas exceções. Antônia... A gente está falando de performance esportiva. A gente não está falando de aspecto comportamental. A gente está falando de visibilidade, que nós hoje não temos mais. De referência. Nós não temos mais uma referência, praticamente, como o Ayrton Senna ou como o próprio Pelé, enfim. A gente vê, Antônia, pelo menos, o que acontece com o Neymar em campo, gente. Não, mas peraí, o que eu quis dizer em relação ao Ayrton Senna é o seguinte: parem para pensar qualquer personalidade do mundo esportivo hoje que existe no Brasil. De alguma forma, faz você ficar arrepiado? Faz você tirar uma lágrima dos seus olhos? Acho que não. O Ayrton fazia. O Ayrton fazia. Então, esse é o meu ponto. O Pelé Por que o Ayrton fazia isso? Porque o Ayrton representava alguma coisa pra gente. Ele representava, ele tinha valores ali. Aquilo ali não era o Ayrton Senna. Sim, e eu acho que ali eram valores, cara. É valores. E era vontade. Quando ele entrava realmente na pista, ele entrava para ganhar. Ele não entrava para brincar. Então, a partir do momento que isso acontece, e hoje a gente não tem um representante dentro do esporte, seja lá qual for a categoria, tirando a Raíssa do skate, que realmente eu acho que essa menina é incrível, mas ainda é muito jovem, mas é extremamente segmentada, ainda não fala realmente para um Brasil inteiro ou para o mundo como a Ayrton Senna falava. Então, mundialmente hoje, nós não temos mais esse representante. Agora o Paulo levantou um ponto muito importante, que é essa questão dos valores, né? Eu acho que, além do esporte, falta muito pra gente no Brasil quem são os nossos heróis nacionais, né? Aquele momento em que o Ayrton Senna tinha resultados excelentes, ganhou mundiais, era um momento no começo da década de 90 que a população sofria muito, que faltava esperança em olhar para alguém e falar, poxa, esse país pode dar certo e essa pessoa é uma referência disso. Então, eu acredito que, diferente de outros países, e países que têm um histórico muito mais longo, que tem diversos heróis nacionais em diversas áreas diferentes, no esporte, na ciência, na política, enfim, no empreendedorismo, no Brasil falta muitas referências de bons valores no esporte, mas também em diversas outras áreas. Muito bem. Fala, Manu, para fechar rapidinho. E cultivar os bons exemplos, né? Basta lembrar que no velório do Pelé nenhum pentacampeão esteve presente, né? Uma coisa surreal.